Então vamos começar nesse Evangelho do Lar, buscando aqui a luz, normalmente essa luz que tão bem nos faz todas as manhãs, nos ajuda muito. Então vamos lá, Jesus no Lar, leitura e reflexão, a lição 35, a necessidade de entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados ao pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo através da consolação individual, mas, exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Job possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade. E talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando, certa ocasião, um aprendiz irrequieto que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhe a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-se cair ao solo, ralados de dor violenta, provocando socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante quando foram defrontados por um cavaleiro que nem se dignou a responder-lhes à súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Tentador e tutelado acompanharam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava. Grupo esse ao qual se uniu um copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram esmolando em via pública e o estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se havia dirigido. Retraíram-se ambos em expectativa, verificando depois meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. Em seguida ouviram atrevidas frases de um velho que lhe prometia prisão e pedradas, mas decorridas algumas horas souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que se convertera de senhor em escravo em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou: guardastes a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta e desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura e o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. E completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-nos na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo, sob laço pesado, o caminho do matador. Que assim seja. Então é isso, né? A gente não sabe o que acontece com a vida do outro. Então a gente não deve julgar. Procurar entender, isso sim. Então mensagem bacana de Jesus, mais uma, que nos leva a compaixão, nos leva a entender o que se passa com o outro antes de condená-lo. Geralmente as pessoas que nos tratam assim, rudemente, não estão bem, de maneira alguma. Então a gente hoje tem uma ideia de querer ajudar, não querer confrontar. Então quem tem a ideia de ajudar, quando olha para uma pessoa que não está bem, procuramos compreendê-la,
não devolver o azedume, sim calar-nos ou sairmos de perto e quem sabe, se tivermos um pouquinho mais de discernimento, fazermos até uma prece em relação a ela, enviar-lhe um bom pensamento, uma boa energia, não é? Então assim a gente agradece. Uma mensagem bacana que nos leva a essa reflexão da compaixão, desse exercício de sairmos de nós e procurarmos entender o próximo. E vamos em frente, cumprimentando nossos queridos anjos da guarda, nossos mentores, guias e protetores, Pai Francisco, Mãe Maria e Jesus. E com a prece nos unimos com o Pai, com Deus, Pai Criador, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal, pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos ler o Evangelho. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ler esse primeiro parágrafo aqui, tá? E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens que é filho do homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas, disse-lhes Jesus. E algum dos profetas. E depois, disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 13, 17. Então, interessante essa passagem do Mestre Jesus, né? Naquele momento de reflexão sobre as Escrituras, né? Jesus aproveitou a ocasião para perguntar sobre qual era a mensagem de Jesus, qual a missão de Jesus, né? Então, e as pessoas vendo Jesus fazendo aqueles prodígios, né, curando e profetizando, e ensinando o povo a fazer uma releitura das sagradas escrituras deles da época, né, ensinando a moral, aquela moral, a moral de Jesus libertadora. Então ele foi considerado um Messias, né, era considerado um profeta para muitos, mas para aquela turma que estava junto com ele era o Messias, aquele falado por Elias, anunciado por João Batista, não é? Eu acho que aí mais na frente ele vai falar, já que esse trecho, esse capítulo é do quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vai falar da reencarnação. Ele vai dizer que João Batista é Elias, né? Enfim. Jesus, né? Que missão. Enfim, ele veio como grande líder espiritual, né? Trazer a moral libertadora pra gente. E é isso, né? Pensando mais de 2000 anos atrás, a rudeza, você viu a lição anterior? Você andava na praça pública pedindo, na via pública, pedindo esmola, as pessoas tratavam desse jeito aí, te xingavam, eram rudes com você. Era uma sociedade bem daquelas fascistas mesmo, né, como a gente entende, com escravos, as mulheres sendo maltratadas, uma coisa super autoritária. E Jesus lá no meio dessa gente rude, gente bastante ignorante, cheia de superstições. Foi fácil não por Jesus, viu? A gente vê hoje em dia muita intolerância. Então você vê que
nós ainda vivemos muito do que havia naquela época, né? Porque essa coisa da ignorância, essas paixões inferiores, que nos leva a raiva, ódio, elas não têm tempo nem lugar, cara. Elas estão sempre, parece que enraizadas, né? Estão latentes dentro de nós ainda. A gente ainda não se desprendeu totalmente dessa criatura brava, né? Raivosa que habita dentro de nós ainda. O mundo também não facilita isso, né? Não facilita. A gente vive num mundo com muita violência, né? Muito lá, toma lá da cá. E, enfim, é isso. Agora, Jesus veio mostrar o caminho do amor, da paz, da tolerância. E se hoje não vivemos isso falamos que somos, né? Dizer somos cristãos, não. E pensamos que somos cristãos e estamos nessa da violência, do olho por olho, dente por dente, é melhor rever, porque nós não somos cristãos agindo dessa maneira de jeito nenhum. De jeito nenhum. De maneira alguma. Nós precisamos ajudar Jesus sendo mais tolerantes, né? Como na lição que o mestre pega o seu pupilo, seu aluno, e leva-o para a via pública para mostrar, olha, aprenda a ter mais compaixão, aprenda a ser mais tolerante, aprenda a não julgar, procure compreender. Será que nós todos estamos fazendo isso hoje? Compreendendo, tolerando, exercitando a compaixão, procurando pagar o mal com o bem, sem aquela do olho por olho, dente por dente? São perguntas que nos cabem, que podemos fazer para nós mesmos, né? Então vamos lá, agradecemos e encerramos nosso Evangelho vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, paz na terra. Todos nós que vivemos nessa terra abençoada, especialmente aqueles que precisam mais de uma vibração, que estão nos hospitais, que vivem nas ruas, estão nas cadeias, estão nos sanatórios, orfanatos, asilos, padecem da depressão, da tristeza, pensam em tirar a sua própria vida, sentem muita dor. Vibremos pelo vale dos suicidas, inclusive. Vibremos por todos os lares da terra, especialmente pelos que estão em desarmonia e desamor. Vibremos pelo nosso lar, nossos familiares, todos os nossos amigos, todos que nos cercam. Vibremos. E deixamos uma grande vibração de amor e luz em aberto aqui, para que a espiritualidade possa levar a deixar melhor.